o Evangelho do Cangaço. Além dos aspectos culturais que nós já falamos, existe um outro aspecto no Evangelho do Cangaço, que é o Evangelho, que é o aspecto hipocrisia. Por que hipocrisia? Geralmente os pregadores do cangaço, daquele Deus mau que está arrancando pescoço, matando pessoas porque pecaram, eles são hipócritas, porque quando nós falamos sobre a família dele, então eles já vão invocar a misericórdia de Deus. Quando os outros erram, eles ficam clamando, pedindo para Deus punir. Eles ficam invocando a justiça de Deus, a mão de Deus, a justiça de Deus sobre essa pessoa que pecou, sobre aquela pessoa que errou. Enquanto eles mesmos no passado eram pecadores e muitos deles não tiveram punição nenhuma, mas quando esses pecadores são seus filhos, sua esposa, seus parentes, então não, meu irmão, peraí, olha, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Agora, quando é alguém que não é ligado a eles, eles logo clamam: Deus vai punir, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. E há entre esses pregadores cangaceiros a ideia que o pecado traz doenças. É claro que o pecado traz alguma enfermidade, sim. A pessoa pecando, ele está se expondo a enfermidades. Mas não podemos associar diretamente o pecado a doenças. Já que existem muitas doenças que não tem nada a ver com pecados daquela pessoa. E existe muita gente pecadora que não tem nenhuma doença, né? Existe muita gente rico, saudável, que são altamente pecaminosos, mas eles não têm nenhuma dor numa unha. Então nós não podemos associar uma coisa a outra. Uma certa vez, ouvindo um pregador que tinha um mal de Parkinson. Ele dizia claramente, contava até aquele exemplo daquele deficiente, aquele aleijado que foi colocado sobre o telhado, né? Abriram o telhado, colocaram o aleijado para Jesus curar. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E os religiosos, segundo ele, começaram a criticar Jesus, porque Jesus Cristo falou isso. Então Jesus Cristo chegou e disse: qual é mais fácil, perdoar o pecado ou dizer levanta-te e anda? Então esse pregador associou o pecado à doença. Agora vale uma observação que a igreja, que estava glorificando em lágrimas, não percebeu. Esse pastor tinha um mal de Parkinson. Então ele tremia, o microfone tremia. Então o que nós pensamos? Aquele mal de Parkinson foi um pecado que aquele pastor fez, então Deus deu aquele mal de Parkinson para ele. Veja que os pregadores do cangaço são hipócritas, porque eles puxam muito para a justiça de Deus na hora que é para os outros, mas para eles e para a família deles, eles puxam pela misericórdia. Também foi falado que Deus mata, e se a pessoa não se arrepender, Deus mata, o pecador Deus mata. Isso é uma hipocrisia. Se Deus fosse matar pecador, então Deus ia matar todos os pecadores da terra. Então Deus ia explodir esse planeta, porque o que mais tem nesse planeta são pecadores. Isso é um defeito teológico muito grande. Quando a gente fala alguma coisa, logo esses pregadores do cangaço dizem: não, é um teólogo, não, é um homem mecânico. Que mecânico? Se Deus for matar pecador, Deus vai matar muita gente, dentro e fora da igreja. Nós encontramos Satanás, que não é diabético, não é aleijado, nem nada. Ele provocou o maior rebu lá no céu. Nós encontramos entre os pregadores do cangaço uma mensagem negativa. Eles transformam a mensagem de Deus em mensagem do diabo. Imagina os senhores, uma igreja cheia de crentes, um amaldiçoando o outro, um pedindo justiça a Deus para punir o outro. Porque todos nós temos uma queixa um do outro. Todos nós temos queixa, principalmente daquelas pessoas que a gente ama. Você já notou que a maioria das queixas de uma pessoa é contra as pessoas que ele mais ama? Então vamos entrar nessa, não, Deus vai pesar a mão. Olha, se eu tiver errado, Deus pesa a mão sobre mim. Se você tiver errado, Deus vai pesar a mão sobre você. Que conversa fiada, isso é coisa de aliança. Tanta gente errado, tanto erro que existe. Se Deus fosse punir e descer a mão, ia acabar, esmagar com todo mundo. Tem que parar com essa ideia de evangelho do cangaço. Existem igrejas que ficam amaldiçoando pastores, membros da igreja, ficam amaldiçoando membros, mas quando o filho do presidente está com algum problema, a misericórdia de Deus, Deus é maravilhoso, Deus vai perdoar, mas quando é alguém de fora,
logo surge, olha, Deus pesou a mão. E tem gente que até se alegra quando uma pessoa sai da igreja e sofre um acidente, quando uma pessoa sai da igreja e tem uma doença. Tem gente que pula de alegria na igreja. Isso é cristianismo ou isso é diabólico? Isso é satânico. A mensagem de Cristo manda amar até o inimigo. Imagina um irmão que está errado. A gente deve se afastar dele, mas não desejar o mal, desejar que Deus mate, vem pela dor. Que dor? Onde é que está isso na Bíblia? Que não vem por amor, vem pela dor. Assim, Deus é um cangaceiro, Deus é mau. Deus quer por amor. E se alguém vem por alguma dor, foi essa própria pessoa que provocou a dor e não o Senhor Jesus. Então, o evangelho do cangaço é isso. É um evangelho hipócrita, aonde o pastor clama a misericórdia de Deus pelos seus filhos pecadores, mas os filhos dos outros, ele diz, a justiça de Deus, a mão de Deus, Deus vai pesar a mão. Mas quando é ele ou a sua família, opa, peraí, olha, Deus é bondoso. Isso é hipocrisia. O evangelho do cangaço é hipócrita. É a mulher querendo que Deus pune o marido, mas quando é com ela o problema, ela diz, não, peraí, Deus é maravilhoso, peraí, Deus vai resolver, Deus vai ajeitar. Mas quando é com alguém, ela fica, Deus vai punir. Quando é com o filho dela, não, olha, Jesus, olha, aquele pessoal está rebelde, mas Jesus vai ajeitar, Jesus vai trazer. Quando é com o filho dos outros, Deus vai punir, Deus vai destruir, Deus vai matar. Isso é hipocrisia. O evangelho do cangaço é hipócrita, porque favorece aos dele e destrói os outros. E vou dizer mais, a maioria das coisas que acontecem numa igreja, não é Deus que manda ou que pune, são os irmãos que maldiçoam as pessoas. A Bíblia diz, o que decidir 2 ou 3 na terra, será decidido no céu. E essa decisão não é só coisa boa não. Se alguém decidir ficar amaldiçoando, um grupo fica amaldiçoando uma pessoa, pode acontecer um dano, porque aquilo é uma praga, é uma maldição. E não tem nada a ver com Deus. A igreja evangélica tem que se acordar para esse evangelho medieval, diabólico, que é o evangelho do cangaço.